Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. (11h30). Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios Universitária 99.9 e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Olha, eu sou a Munina Aguiar, estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo facebook/Universitária 99.9. Participe também da nossa programação ligando para o telefone 3879 5549, repetindo 3879 5549. Nosso programa vai ser retransmitido logo mais às 10 horas da noite aqui na nossa rádio pública. A comissão da Câmara que analisa a reforma política aprovou no último dia 10 uma emenda que estabelece o chamado distritão para a escolha de deputados e deputadas federais, estaduais e também vereadores e vereadoras. A comissão ainda não concluiu a análise da proposta que vai passar pelo plenário da Câmara, votação em 2 turnos, e pelo Senado, para as mudanças passarem a valer já nas eleições de 2018, precisam ser aprovadas nas 2 casas até 7 de outubro. Por isso, o Congresso corre contra o tempo. No programa de hoje, a gente quer saber o que você perde com a reforma eleitoral. Para discutir conosco as mudanças na lei eleitoral, nós recebemos aqui o sociólogo e doutor em serviço social pela UFPE e integrante da Consulta Popular, Eduardo Mara. Bom dia, seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, obrigado à Rádio Universitária, obrigado aos ouvintes que nos ouvem. E também o cientista político, doutor em ciências políticas pela USP, Universidade de São Paulo, e pesquisador Sérgio Ferraz. Bom dia. Bom dia. Conosco na bancada o nosso companheiro aqui dos programas das terças-feiras, o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Hoje, nosso modelo eleitoral é proporcional com lista aberta, ou seja, o eleitor, a eleitora, vota no partido ou no candidato. Dessa forma, os partidos podem se juntar em coligações. O sistema permite o voto no partido e não somente no candidato. Ele é calculado o quociente eleitoral, que leva em conta os votos válidos no candidato e no partido. Pelo cálculo do quociente, é definido o número de vagas que cada coligação ou partido terá direito. São eleitos e eleitas os mais votados das coligações ou partidos. Agora, vejamos como pode ficar com o distritão. Cada estado ou município vira um distrito eleitoral. Dessa maneira, são eleitos e eleitas os candidatos mais votados. Não são levados em conta os votos para o partido ou a coligação. O que muda na prática? Torna-se uma eleição majoritária, como já acontece na escolha de presidente da República, governador, prefeito e senador. Nossa primeira pergunta vai para você, Sérgio. Sérgio, o que a sociedade tem a perder com essa reforma?
Bom dia mais uma vez. Veja só, eu acho que você descreveu bem a mudança de sistema. A gente sai de um sistema proporcional que tinha, claro, defeitos, como todo sistema tem. Nenhum sistema eleitoral é imune de defeitos, mas a gente cai num sistema, o Distritão, se for aprovado, eu acredito que, inclusive eu tenho esperança de que ele não seja aprovado. Por quê? Porque a gente vai cair num sistema que só agrava os problemas que nós temos. Nós temos hoje, basicamente, as eleições legislativas, elas sofrem de um problema hoje no sistema atual que tem a ver com o financiamento, o dinheiro da política, a forma de financiamento e com uma espécie de hiperpersonalização das campanhas, que são centradas não em programas, mas em indivíduos. O Distritão, ele só agrava isso. Ele hiperpersonaliza as campanhas e ele torna provavelmente o gasto médio de uma campanha exitosa ainda mais alto do que nos padrões atuais. Ele encarece ainda o custo médio do voto. E provavelmente, por destruir completamente a importância dos partidos nas eleições, ele vai fragmentar ainda mais a situação partidária no Congresso. As barganhas que hoje, mal ou bem, ainda são conduzidas pelos partidos políticos no Congresso, o que é uma condição para que você tenha um mínimo de governabilidade, essas barganhas vão ser conduzidas agora através de indivíduos. Porque o indivíduo não vai dever nada ao partido, ele vai ter sido eleito por conta do seu empenho, dos seus votos. É uma corrida majoritária. Ou do poder aquisitivo que ele tenha para bancar a sua eleição. Exatamente. Então, eu acho que a gente não ganha nada, a gente perde de tornar o debate mais programático. Eu acho que existem sistemas eleitorais muito mais interessantes, embora nenhum seja perfeito, mas, por exemplo, eu acho que a gente faz o contrário. A gente hoje no Brasil, na minha avaliação, a gente devia se encaminhar para tornar as campanhas coletivas. Ou seja, tornar as campanhas identificadas com os partidos, com grupos coletivos em torno de programas. Eu acho que, por exemplo, a proposta de lista pré-ordenada, a chamada lista fechada, embora bastante criticada pela imprensa, foi criticada sem uma análise mais profunda. Porque a lista, a gente vai falar depois, mas a lista fechada, ela inclui vantagens como facilidade de fiscalização, barateamento da campanha e, sobretudo, politização do voto. O eleitor, em vez de se ver diante de uma quantidade imensa de candidatos, ele se vê diante de plataformas partidárias e consegue também coordenar o voto do presidente, do candidato a governador, o voto que hoje é majoritário, com o voto para o legislativo, também melhorando as condições de governabilidade. O Distritão não só não traz nada disso, mas agrava a situação atual. Olha, a gente queria pedir também a opinião do Eduardo Mara, ele que faz parte, né, da consulta popular. Então, como é que vocês avaliam essa possibilidade de alteração na lei eleitoral? Mas antes eu queria que você explicasse o que é a consulta popular. Sim. Veja, a consulta é uma organização política, um movimento político que surgiu a partir dos movimentos populares no Brasil, como o Movimento Sem Terra, né, os atingidos por barragens. Então é uma organização política que surgiu desse meio dos movimentos sociais e tal. A gente coordena um pouco um trabalho em diversas frentes de luta e a gente ficou muito conhecido, talvez por conta dos plebiscitos populares nos quais a gente se envolveu, sempre feitos de forma mais ampla. O último deles sobre o tema, inclusive, da reforma política, que foi o plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana, lá em 2014. Veja, eu concordo muito com o Sérgio. Veja, e é curiosa a forma como se apresenta a ideia do Distritão, né? Porque o Distritão, ele se apresenta como uma proposta de aproximar o político das suas bases eleitorais e como maior controle. Na verdade, ele faz o exato oposto. É curioso essa forma da política brasileira de se apresentar como seu inverso, né? Ou de mudar a forma para aprofundar um mesmo conteúdo, né? Não é à toa
que um partido que foi o principal partido da ditadura, hoje, na linha evolutiva, se chama Democratas, né? Que partidos pentecostais ganham o nome de partidos republicanos. É curiosa a forma como a política se apresenta. E é assim também na reforma eleitoral. E a apropriação de determinadas terminologias que nos aproximam mais, que o seu conteúdo, o seu enfoque permanece o mesmo, não é? Tem a abrangência que o nome, a nova denominação assim o diz. Eu mudo a forma para aprofundar um conteúdo. E é isso que o Distritão faz. Veja, o Distritão diz que aproxima do eleitor. Só que as questões gerais que determinam o trabalho de um deputado federal, de um senador, não estão determinadas no território ou no distrito. Elas estão determinadas por projetos que não se definem ali. Exemplo, o sujeito vai eleger um deputado que é do seu município, do seu bairro, da sua localidade. E ele tem problemas reais ali, ele tem um problema com o saneamento, ele tem falta de saneamento, ele tem falta de posto de saúde, e um parlamentar chega para ele, isso já acontece hoje, e diz, eu vou resolver o problema do seu posto de saúde, como se fosse a função do parlamentar isso, ou vou resolver o saneamento da sua rua. Só que o que ele não diz é que o que determina se ele vai poder ou não resolver estes problemas são questões gerais da política, que tem a ver com o orçamento público, que tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal, que tem a ver com interesses do sistema financeiro, que por vezes competem muito com os interesses das políticas sociais. Isso não aparece no território. Isso só aparece com o debate de projetos. Então você aproxima o eleitor do indivíduo, que é a lógica clientelista que a gente já conhece há muito tempo na política brasileira, mas distancia completamente de projetos políticos da sociedade. E essa é a forma do Distritão. Este é o mecanismo que o Distritão propõe oficializar e aprofundar na política brasileira. É um mecanismo de muito tempo e que gera justamente essa lógica clientelista, né? Sérgio Miguel? E além do mérito da questão da reforma, eu acho que, desse ponto que eu vou falar, a imprensa contribui muito com isso, é se passar a ideia de que, existe um sistema eleitoral, um sistema político perfeito que vai resolver todos os problemas. Que o problema da política brasileira está no seu sistema eleitoral ou no seu sistema político de como ele se organiza. E, junto com essa ideia, a ideia de que vai vir um sistema que vai resolver tudo. O nosso problema é o sistema, vai vir um sistema que vai resolver tudo. E não existe um sistema eleitoral perfeito. Na verdade, não existe nem dois sistemas eleitorais iguais no mundo. Cada um tem cada um com seus benefícios e suas coisas ruins também. Então a imprensa vendo a ideia de que isso vai ser resolvido num acordo ali dentro do Congresso de se resolver. E uma outra coisa também é que esse governo e as pessoas que estão conduzindo esse debate não têm legitimidade para fazer isso. E isso é um debate, porque o sistema pode ser qualquer um, todos têm suas vantagens e suas desvantagens, mas o que legitima ele é ele ser discutido exaustivamente com a sociedade organizada, ser discutido sem pressa, ser discutido com uma visão a longo prazo, ser discutido com objetivos que vão além da próxima eleição. Claro. E isso só acontece se for feito com a sociedade organizada, com as pessoas. Porque é óbvio, é natural até, que as pessoas que dependem desse sistema para estar ali, serem eleitas, elas vão pensar no sistema que vai beneficiar elas mesmas. É daí que nasce distritões, nasce semiparlamentarismo, ou que é discutido, que é também uma coisa importante, a maneira como vai ser financiada as campanhas, é tudo voltado para os interesses de quem está ali. E a imprensa contribui muito ao tornar esse debate, a imprensa, quando eu falo a grande mídia, tornar esse debate muito superficial, ou que vai existir fórmulas mágicas, né? Exatamente. Olha só, eu gostaria de agora colocar também um áudio uma análise da integrante do Intervozes, a Bia Barbosa, sobre a possibilidade de aprovação dessa nova lei eleitoral, e o depoimento ele foi dado ao Mídia Ninja. Vamos escutar?
Com a mudança, cada estado vai eleger os mais votados do resultado das urnas. Então, no caso do estado de São Paulo, por exemplo, que elege 70 deputados para a Câmara Federal, os 70 mais votados são os que vão chegar aqui. Qual que é o problema desse sistema? Em primeiro lugar, que ele reforça, em vez de fortalecer os partidos políticos, ele reforça as personalidades. O cidadão cada vez menos vai procurar conhecer qual é o projeto político que um partido constrói, não vai ter mais voto em legenda, os votos vão ser só naquela figura partidária, e aí cada um ali vai poder estar defendendo o que interessa, independentemente de que partido está e da necessidade dos partidos construírem programas partidários para apresentarem para a sociedade. Esse é um modelo também que diminui a diversidade das candidaturas, porque se ganha só os mais votados, se você não junta todos os votos que o partido teve para trazer um conjunto de parlamentares para casa, e você considera só o voto que cada um daqueles deputados teve, o resultado é que os partidos vão acabar priorizando poucos candidatos. Vão colocar na disputa para o eleitor poder escolher só aqueles que têm chance de ficarem entre os primeiros. E aí a diversidade toda que existe na nossa sociedade vai estar claramente excluída desse processo. Então é um regime que vai diminuir ainda mais a representação das mulheres, a representação dos negros, a representação indígena, que já não existe nessa casa, a representação da comunidade LGBT, porque os partidos vão colocar e vão destinar os recursos públicos para o financiamento da campanha somente daqueles que têm condição de chegar lá na frente e de serem eleitos. Então, é um sistema eleitoral que aumenta ainda mais o distanciamento que a população tem e a falta de representatividade da nossa diversidade que existe em relação à casa. Eu queria até contribuir com essa fala da Bia Barbosa, né? A gente no caminho estava vendo também um outro vídeo do Mídia Ninja, onde se colocava, nós somos mais de 52%, nós mulheres, de eleitoras, né? Somos 9% lá entre o Congresso, no Congresso Nacional. Em relação a negros, 3%. Então, essa reforma eleitoral particularmente vai nos atingir, mulheres, especificamente porque nós conseguimos colocar uma presidenta que foi deposta. Vocês concordam com essa opinião também da Bia Barbosa? Veja, eu acho que tem duas coisas. Uma que a Bia trouxe e outra que apareceu aqui antes. Acho que as duas estão muito, muito interligadas. Primeiro, essa ideia de que o Congresso não tem legitimidade para fazer a reforma. Veja, ele não tem por conta dessa conjuntura, onde você tem cerca de 300 congressistas envolvidos em casos de corrupção. Quer dizer, como é que você botar os lobos para cuidar do galinheiro? Mas já não tinha antes, porque já não representava antes a diversidade do nosso povo. E essa falta de diversidade que vai agora oficializar isso. Oficializar que esta mesma elite, que é uma elite branca, uma elite de empresários, você citou aí as disjunções entre a população brasileira. Bom, os empresários correspondem a quanto da população brasileira? Veja, mas eles são 3%. 3%, alguns dizem que é 4%. Veja, eles são 40% do Congresso. Isso daqueles autodeclarados como empresários. Vocês sabem que a nossa elite nem sempre se autodeclara como empresário. Então, veja, essa disfunção que tende a se protelar na história brasileira com essa reforma. É oficializar esse distanciamento entre o que é o povo brasileiro, a diversidade do nosso povo, e o que é quem decide as leis. Sérgio Ferraz? Eu concordo plenamente, tanto com o Eduardo como com a avaliação da Bia. Que a gente ouviu da Bia. Uma forma, eu acho, da gente tentar organizar um pouco a cabeça sobre esse debate é tentar pensar quais são as necessidades hoje que a gente tem em termos de uma reforma política, de uma reforma eleitoral. Quais deviam ser as nossas prioridades? Eu elencaria pelo menos 5. Primeiro, barateamento das campanhas. Né? A gente precisa devolver o Congresso, devolver as casas legislativas, as assembleias, as câmaras, ao brasileiro médio, ao brasileiro comum, entendeu? Hoje em dia, com o sistema atual, custa 3, 4, 5 milhões de reais uma candidatura a deputado federal. Isso é absolutamente grotesco, isso é agressivo, isso exclui da representação política mesmo pessoas de classe média, quanto mais a massa de trabalhadores, né? Os segmentos minoritários,
Né? Quer dizer, você cria uma representação completamente elitista. E a pergunta é, o Distritão está melhorando isso? Não, vai piorar, vai agravar. Outro ponto importante, a gente precisa diminuir as barreiras à entrada na política. O sistema do Distritão, ao priorizar os candidatos com mais votos, ele vai aumentar o sarrafo. Os partidos só vão colocar pessoas muito conhecidas. A renovação vai diminuir muito. E você vai ter uma transferência da lógica das celebridades para o campo da política. Ainda mais. Vai ser uma espécie de tiririca ao cubo, entendeu? Porque os partidos vão usar isso como um recurso, já que só pessoas muito conhecidas é que vão ter acesso. A prática que ainda é possível hoje de você lançar lideranças novas que com o tempo vão acumulando experiência, essa tática não vai mais fazer sentido, né? Então, a gente não tem também, e outro ponto que eu acho que é essencial, que a sociedade brasileira precisa pensar, a gente tem que ter um sistema eleitoral, um sistema político que proteja a atividade política dos grandes lobbies econômicos. A tragédia da Lava Jato, a tragédia que a gente está vendo aí, é a história de um sistema político que não foi protegido da pressão dos grandes lobbies econômicos. Como é que a gente faz isso? Combinando, por exemplo, um financiamento da política calcado em recurso público de um lado, mas também na colaboração da pessoa física com tetos limitados. É curioso, é irônico que no momento em que a tecnologia da informação possibilita que a gente pulverize o financiamento eleitoral, a gente esqueça isso. Né? Porque isso dá trabalho, né? É muito mais cômodo você juntar 10 empresários ali, cada um entra com 1 milhão e banca sua campanha de 5 milhões e depois você devolve com leis para beneficiar. Você tem que ir atrás de R$10 de cada um ali. Mas isso seria muito bom que o cara não só votaria, mas o cara se sentiria participando daquilo. Exatamente. Ele jamais iria esquecer o nome de quem ele deu aquele pequeno dinheiro ali. Exatamente. Mas isso você só atrai com programa e com proposta. Quer dizer, você só atrai uma quantidade dessas de pessoas voluntariamente te financiando quando você tem projeto político. E quem desses que estão disputando reeleição teria legitimidade moral e coragem de chegar e dizer, eu tô pedindo dinheiro seu aqui para você colaborar com minha campanha? Quem é que tem moral para isso? Se o cara está envolvido em... Mas a gente precisa evitar o discurso conservador de que por a gente não ter essa tradição, a gente não pode tentar isso aí. Porque o que está em jogo é o seguinte, é a agenda pública do Congresso. Ou a gente tem a agenda dos financiadores, que é o que a gente tem tido, os caras pagam os mandatos e, portanto, a agenda reflete o interesse desse pequeno grupo. Sim. Ou a gente tem a agenda da sociedade. Então, eu acredito que se a gente puder ter um sistema eleitoral que possa ser fiscalizado, por exemplo, o sistema de listas, a gente vai ter 10 listas, 8 listas. Hoje em dia, a gente tem milhares de candidaturas, né? É óbvio que no sistema de listas é muito mais fácil fiscalizar do que atualmente, nesse sistema individual pulverizado. Então a gente precisa ter um sistema que possa ser fiscalizado, em que a gente possa ter também um financiamento público, mas também alguma coisa que venha da pessoa física. Isso é condição para a gente ter uma agenda realmente cidadã e não a agenda de uma minoria de endinheirados. Muito bem, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Bom, no programa de hoje nós estamos debatendo o que você perde com a reforma eleitoral. A apelidada bancada BBB, da Bíblia, da bala, do boi, e em menor instância, os comunicadores de propagandas populares poderão se multiplicar pelo plenário, tornando a casa mais conservadora e o debate mais acirrado em defender os seus interesses e mais distantes das necessidades do povo brasileiro. Não serão eleitos parlamentares que têm ideias, e sim aqueles que têm atitude.
Resumiu o diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, Antônio Augusto de Queiroz. Hoje, as chamadas BBBs reúnem 290 deputados, mais da metade do total da casa, com 513 parlamentares ativos. O apelido é por causa das letras iniciais dos grupos que agregam BOI, a bancada ruralista, Bala, segurança pública e armamentos, não é? E a Bíblia, que são os evangélicos. Sérgio, você concorda com essa análise? Concordo, quer dizer, a gente tem hoje, na verdade, se a gente olha para a reforma política que está aí e para o momento político como um todo, a gente tem uma tentativa de eternizar a situação artificial que se criou a partir da ruptura das regras da democracia com o impeachment sem motivação, né? A gente teve um impeachment sem motivação, né? A gente pode discordar do governo da Dilma, discordar da política econômica, discordar da própria Dilma, mas a gente não pode defender que uma regra essencial da democracia, que é o respeito ao voto popular, seja quebrada sem que haja um fundamento jurídico. Eu acho que isso daí foi feito e a gente abriu uma caixa de Pandora. Quer dizer, a gente pegou agora uma legião de políticos sem voto que assumiu o poder, tá tentando sinalizar o quê? Vender para a elite econômica a implementação de um programa de governo que jamais teria sido aprovado do ponto de vista eleitoral, e ao mesmo tempo cobrar como contrapartida um salvo-conduto diante da Lava Jato. Quer dizer, você tem uma negociação nesse sentido. Essa coisa está propiciando um verdadeiro saque do executivo, do tesouro, né, dos recursos públicos por essas bancadas. Se você olhar os jornais dos últimos meses, você vai ver o número de concessões que empresários, ruralistas, grupos evangélicos, exatamente essa bancada BBB, conseguiu do governo. Isso num momento em que está sendo cobrado da sociedade uma série de sacrifícios. Então é escandaloso o grau de inequidade dessas políticas e, portanto, a falta de legitimidade eleitoral se soma agora à falta de legitimidade na distribuição dos sacrifícios para a gente enfrentar a crise, né? Então eu concordo e eu vejo com muita preocupação. Na verdade, para ser sincero, eu acho que diante do atual quadro era melhor que o Congresso não modificasse nada. Porque para aprovando o Distritão, a gente só vai agravar os problemas. Eu prefiro enfrentar 2018 com as regras atuais, ainda que elas sejam também bastante nocivas. Eduardo? Veja, o que nós estamos enfrentando no Brasil, e concordando muito com essa análise, que é uma análise do golpe, né, do último período, é uma ruptura profunda na história brasileira. Vejam, esta bancada do BOI, da Bala e da Bíblia, ela é um mecanismo de controle dos grandes grupos econômicos sobre a política brasileira. São grandes grupos modernizados, de um lado, então você tem grandes transnacionais e você tem oligarquias das mais atrasadas que se expressam nessas bancadas. Veja, essas bancadas têm uma tarefa, e tinha uma tarefa concreta ao retirar a Dilma, que foi democraticamente eleita, do governo. É aprovar um conjunto de reformas que representam, na prática, a ruptura com o Pacto Democrático da Constituinte de 88. Então nós estamos vivenciando no Brasil uma ruptura da nova república, o fim da nova república. Veja, isto é gravíssimo. Gravíssimo, e veja, gravíssimo no sentido de que agora, né, as necessidades desses grupos econômicos devem se sobrepor à Constituição e à democracia brasileira. Veja, imaginem você ter 20 anos de orçamento congelado com qualquer governo que entre. Veja, então, independente do governante, ele já tem 20 anos de orçamento congelado se ele não revogar essa medida. Veja, você tem uma medida que desmonta completamente o ensino e a ciência e tecnologia no Brasil. Você tem medidas como a reforma trabalhista, né, que impedem concretamente o mínimo de direitos para a média dos trabalhadores. Veja, esse conjunto de medidas são amarras que qualquer governo vai ter, qualquer governo que entrar vai ter. Então, daí que essa reforma ela tende a oficializar, né, este domínio
do privado sobre a coisa pública. Por isso que o Distritão é tão importante, porque ele prevalece os interesses econômicos e prevalece uma relação rebaixada sem discussão de projeto. E veja, sem discutir grandes projetos, não tem como eliminar isso que este governo golpista fez. E por isso que ressurgem na conjuntura propostas de parlamentarismo, que é retirar da população o direito ao voto, o direito de eleger o presidente. É a oficialização do golpe. Olha só, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa e a gente gostaria de dar mais essa informação. Para ser aprovado na Câmara, o novo sistema eleitoral, por se tratar de uma alteração à Constituição, precisa do apoio de 308 dos 513 deputados. E aí, a gente finalizando, o que a gente pode esperar da sociedade super rapidinho de vocês? Eduardo. Veja, bem rápido, o que eu acho que nós precisamos esperar da sociedade é muita mobilização contra essas reformas em curso e contra a reforma política e organização, porque nós precisamos pensar numa reforma e numa mudança do sistema político que venha de baixo para cima. E vou dizer, somente uma nova constituinte, mas não uma constituinte coordenada pelo Congresso, porque ele não tem legitimidade para fazer. Somente numa conjuntura em que seja possível uma constituinte popular e soberana, a gente pode ter um sistema político adequado à diversidade do povo brasileiro. Sérgio? Eu concordo com o Eduardo, eu acho que é um momento muito grave, porque não se trata apenas da classe política sitiada tentar manter o mandato, manter foro privilegiado, manter sua blindagem contra a justiça. Se trata de algo mais do que isso. Se trata de se eternizar ou se esticar ao máximo a situação que se criou a partir de 2016. Se você tem uma regra eleitoral que elege um Congresso permanentemente divorciado da sociedade e você junta com isso o tal do semipresidencialismo, que é uma forma de você anular o voto majoritário presidencial, você cria uma situação em que os congressos, um congresso simbolizado pelo Rodrigo Maia, pelo DEM, por essas figuras aí, que até pouco tempo atrás faziam parte da terceira categoria da política brasileira, eles eternizam-se na posição de cúpula. Então você cria um sistema que cria um retrato completamente distorcido da sociedade brasileira. É esse o desafio que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada ao Sérgio. E a gente vai encerrando avisando a você que está prevista para essa terça-feira, já que a participação popular é tão importante, principalmente nesse momento, às 15h haverá a votação do projeto de lei ordinária de autoria de Ivan Moraes, do PSOL, sobre a transparência ativa nos órgãos da administração pública e legislativo municipal, no que concerne aos serviços de publicidade e propaganda contratados. Só em 2016, a Prefeitura do Recife gastou 21 milhões de reais com publicidade. O projeto de lei determina a divulgação mensal de todos os valores pagos, de forma que se possa identificar cada tipo de serviço de fornecedores diretos ou subcontratados e de cada meio de divulgação. Desta forma, a sociedade vai poder analisar qual tipo de vínculo a gestão municipal estabelece com as empresas privadas de comunicação e qual tipo de atenção ou não oferece aos canais públicos e comunitários. Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou nosso programa na última meia hora. O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. E também nas redes sociais, Milena Oliveira. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis, com o tema A Cobrança de Imposto no Brasil. É justa? Se você perdeu o programa de hoje, você pode acessar o facebook.com Programa Fora da Curva, repetindo, facebook.com/Programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, ou então escutando a retransmissão aqui na nossa rádio pública a partir das 10 horas da noite de hoje. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Doze horas.